Tô Dentro está de volta, o nosso podcast que fala de cultura, fala de arte, fala de produção audiovisual, e a gente vai trazer hoje mais um tema muito interessante, que é o próprio podcast. Nós tivemos aí também a aprovação do podcast que participa aí dentro da lei, Paulo Gustavo, e nós vamos conversar hoje com ele que está comigo aqui, o Rafa. Não vou falar o nome dele completo, não. Vou falar só o Rafa e depois ele explica aqui direito de onde veio esse Rafa, né? Rafael, seja bem-vindo. Muito obrigado. Um olá para todo mundo que está me assistindo, que está nos assistindo. Fico muito feliz pelo convite do papo. Simbora trocar ideia. Isso aí, que bom. Olha, gente, a gente tem explicado aqui que o nosso podcast... ele tem um apoio, né, da Secretaria de Cultura de Sete Lagoas, e a gente foi aprovado aí na Lei Paulo Gustavo. Então é um podcast que vem para unificar, né, unir algumas partes aí dentro desse projeto muito bacana que aconteceu em 2024. A Prefeitura de Sete Lagoas auxiliou várias pessoas e, logicamente, a gente tem que valorizar isso também, né? Então, é uma forma que a gente está fazendo aqui de trazer essas pessoas que participaram. Nós falamos aqui já, e eu gosto de repetir, né? As categorias foram curta-metragem, média-metragem, documentário, videoclipe, podcast, cinema itinerante e cinema de rua, e também o Cineclube. E nós vamos tratar hoje desse assunto que é o podcast. Nós estamos aqui num podcast com ele também, que foi aprovado num podcast, que é o Rafa, né? Já fez o seu podcast, e o podcast já está disponível no canal do YouTube. Como é que é o nome do podcast, Rafa? O podcast se chama Construindo Sandrinha o Show. Foi um podcast que eu fiz para contar as histórias de bastidores e todo o processo de concepção artística e produtiva mesmo, produção executiva, do meu show autoral, que se chama Sandrinha o Show. Ah, legal. E aí é por aí que vai. Quer dizer, você criou um podcast para contar a história daquilo que é algo real na sua vida. Exato. É até uma curiosidade que a gente fala em um dos episódios do meu podcast. Eu divido a apresentação dele com o Gabriel Cordeiro e com a Lari de Souza. Os dois também fazem parte da equipe do show. O Gabriel faz direção artística, a Larissa faz cenografia. E lá eu falo que eu sempre, desde pequenininho, sempre gostei de programa do Jô, talk show, programa de auditório, mas tudo que envolvesse entrevista, que eu gostava de escutar os meus artistas preferidos falando como é que eles chegaram no resultado que eles chegaram nos discos, nos filmes e tudo mais. E aí eu ficava pensando assim, será que eu vou ter a oportunidade de ser entrevistado pelo Jô um dia? Acabou que o Jô se encantou antes disso, né? Mas eu já pensava assim, se um dia, se por um acaso eu não tivesse a oportunidade, ainda assim eu quero compartilhar as minhas histórias, quero compartilhar o meu processo criativo da maneira que eu sempre consumi de outros artistas. E aí surgiu a ideia do podcast para falar dessa parte que é uma parte que muita gente não conhece, que muita gente não entende, às vezes, as camadas por trás de um espetáculo, né? E aí a gente decidiu fazer dessa maneira para abrir um pouco mais para as pessoas interessadas esse processo todo de criação, de composição, de escrita, mas também de produção, de cenografia, de direção. Então, na verdade, já se percebe aqui que está na sua veia, né? Tanto a questão artística e também a questão de comunicação, né? De certa maneira, eu posso dizer que sim. Eu gosto muito desse lado da comunicação também. Estou experimentando agora, mas é uma área que me atrai. E o seu podcast, quem participou dele nas entrevistas? Então, foi um papo só de nós três mesmo. Mas a equipe contava com mais pessoas. Então, todos os 5 episódios tínhamos os 3 trocando ideia, um papo mais solto mesmo, mas de alguma maneira alinhado com a temática de cada um dos episódios. Em um dos episódios a gente falou só sobre o processo criativo de composição mesmo das músicas e da escrita do texto, porque apesar de ser um show musical,
ele funciona também como uma contação de história. Então existe uma dramaturgia por trás, como é que foi escrever essa dramaturgia. Em outro episódio a gente fala das inúmeras sessões de ensaio e dos testes que eu pude fazer antes de levar esse espetáculo para o palco. Em um outro episódio eu falo sobre a equipe criativa por trás do show inteiro, não só a Lari e o Gabriel que eu já citei, mas também o Fagner Guin, que foi o responsável pelo som, a equipe do Quintal Boi da Manta, que é o espaço onde eu trabalho, onde o show aconteceu, os meninos que gravaram o disco comigo, o pessoal do Congadar, o Igor Félix, o Marcão Avelar, o Lucas Gama e o Fred Calazans, que foi o nosso produtor e baterista do disco. Então, a gente foi destrinchando esse papo em diversas searas, assim, e abrindo várias lacunas para poder explicar esse processo todo do zero e, de alguma maneira, envolver as pessoas que escutam nessa parte que fica mais oculta, né? Mas, além de nós três, na gravação do podcast em si, a gente contou também com a assistência da Isadora Lopes, uma grande amiga nossa, que esteve presente com a gente nas filmagens, fez a captação de imagem para mim, enquanto eu operava o áudio no computador. E eu fui responsável pela edição do podcast também no final. Mas acho que uma das coisas mais legais, assim, de tudo isso, não só do show, mas também do podcast, é entender que a gente não é sozinho nunca. Sim. Mesmo no show, que sou só eu e meu violão no palco, por trás de mim tem uma equipe enorme. E poder abrir isso para as pessoas foi, acho que, o maior barato, assim, desse projeto todo. Justamente por causa disso, porque eu sempre me entendi como coletivo. Dentro da arte não tem como você não ser coletivo. E aí agora as pessoas sabem um pouco mais disso, além de mim. Sim, de quem está envolvido. Lógico, ninguém vai longe demais sozinho, né? Tem que sempre ter alguma ajuda, né? Algum auxílio, alguma parceria. E nessa parceria, como é que foi a montagem aí do podcast em si, na questão que você necessitou, por exemplo, de equipamentos e tal? Você contratou, vocês juntaram, você pegou alguém que já tinha? Como é que foi? Eu tenho algum equipamento de som em casa, que inclusive tem a ver também com essa concepção do show. Em 2020 eu queria gravar o meu disco com essas canções. O Sandrinha é um disco que eu fiz em homenagem à minha mãe, que faleceu em 2011. E de lá pra cá eu tenho escrito algumas coisas pra ela. Então eu lanço esse disco, são três faixas que contam essa história, a história da minha mãe, a minha história, o meu processo de lida com isso tudo. E em 2020 eu tenho a oportunidade, graças a um outro edital emergencial, na época de pandemia ainda, eu tenho a oportunidade de transformar essas músicas em um material audiovisual. E aí eu crio o que eu chamei de Sandrinha.minidoc, uma espécie de mini documentário que funciona também como uma contação de história, que é de onde essa primeira dramaturgia surge. E aí, na época, com o recurso desse edital, eu tive a oportunidade de comprar alguns equipamentos, porque a ideia era usar aquela grana para poder gravar um disco em casa, eu mesmo aprendendo a produzir e fazendo esse processo todo, mas eu descobri que era muito mais difícil do que eu imaginava e que talvez eu não tivesse tão disposto assim. E aí começo a chamar as pessoas para participarem junto comigo, o Fredinho Calazans, o Marcos Avelar. E aí agora, são 2020 para cá, são quase 5 anos de distância, por causa do edital da Paulo Gustavo, municipal. Eu pude transformar esse show em um outro projeto. E aí eu uso de novo do recurso do edital para poder adquirir mais equipamento, microfones melhores, uma estrutura que permitisse que eu fizesse um trabalho bom. E aí nos juntamos nós três, eu, a Larissa e o Gabriel, para pensar nesse roteiro, nessa apresentação. Eles me ajudaram com o roteiro, me ajudaram com direção também, com cenografia. Tudo foi gravado na casa da Larissa. Então a gente foi pegando um pouquinho de cada um, entendendo esse processo todo, e aí conseguimos executar. Durante a pandemia também eu trabalhei com edição, por causa dos editais que foram surgindo. Eu acabei tendo a oportunidade de fazer um documentário, sempre por trás das câmeras, mexendo com edição, com montagem. E aí chegou a hora de botar isso tudo na prática e ver o que virava. E aí foi mais ou menos por aí, assim, que caminhou.
Legal. Você falou muito aí sobre a Lei Paulo Gustavo, né? Eu queria que você falasse sobre essa lei, né? Como é que você viu ela, né? Na verdade, assim, gente, a Lei Paulo Gustavo, ela veio, né, primeiro na pandemia para salvar, né, os artistas que estavam necessitando de trabalho, de se manterem, porque a pandemia foi uma loucura na vida de todo mundo, né? Sim. E depois, né, ela continuou, né, e parece que vai continuar. Então, assim, é um recurso, né, do governo federal que vem para auxiliar as pessoas e ajudar na produção cultural. Queria que você falasse da sua visão sobre essa lei. Como você bem pontuou, ela veio num momento mais do que necessário, né? Um momento, assim, extremo mesmo. A classe artística foi uma das primeiras a parar na pandemia e uma das últimas a voltar a atuar. E eu, assim como tantos outros artistas no Brasil inteiro e no mundo inteiro, fiquei bastante apertado, assim, bastante comprometido durante a pandemia. Aí vieram esses editais, teve edital do Fundo Estadual de Cultura, teve edital da Funarte. A gente viveu um momento ali de muita instabilidade dentro da cultura por causa de uma série de questões. E aí vários desses editais, inclusive, demoraram a sair. Mas à medida em que eles foram acontecendo, a discussão começou a caminhar em outro sentido que não só o da emergência que a gente vivia dentro do cenário de pandemia, né? Os artistas, eles ainda precisam de amparo. O nosso fazer profissional ainda é muito marginalizado. E muitas vezes sucateado também. Em Sete Lagoas, a gente passou períodos enormes sem uma secretaria de cultura ou sem uma secretaria de cultura independente de outras secretarias. Até hoje a gente vive uma situação que se alinha mais ou menos dessa maneira, mas felizmente tivemos profissionais dentro dessa pasta que se empenharam para fazer com que essas leis chegassem até nós e esse recurso viesse até nós. E aí é importante entender, acho que é sempre legal tratar desse assunto dessa maneira para as pessoas que escutam, porque muita gente tem uma imagem meio turva, meio nebulosa sobre as leis de incentivo, sobre as leis de fomento à cultura. E essas leis nada mais são do que uma maneira de garantir o nosso direito de acesso e de produção de cultura, né? O artista é um instrumento para que a sociedade tenha acesso livre e democrático à cultura. Esses editais, eles são uma espécie de ponte para fazer o dinheiro chegar em quem tem que chegar, para que essas pessoas façam o seu trabalho, porque não é mamata, não cai do céu. Não é fácil. Não é fácil. Antes de tudo isso aqui que a gente já falou e que é um trabalho complexo por si só, existe a parte de escrita, de elaboração de um projeto, que exige um monte de competências que eu particularmente gostaria muito que o artista não precisasse ter, que as coisas fossem mais organizadas, que as coisas fossem mais calmas, porque à medida que o tempo vai passando, parece que cada dia mais o artista precisa ter infinitas competências além da sua própria arte. E isso me assusta um pouco, mas se é esse o jogo que a gente tem que jogar, a gente joga, né? Uhum. E aí, eu acho que é nesse lugar que se encontra hoje essa discussão, de que as leis elas precisam se perpetuar. Elas não podem existir só no momento de extrema necessidade. Elas precisam ser um trabalho continuado para que a gente não passe de necessidade, para que a gente não passe dificuldade e consiga viver plenamente como outros profissionais de outras áreas vivem. Um dentista, um engenheiro, enfim, um advogado. O nosso trabalho é legítimo tanto quanto, né? Sim. No caso aqui, eu entendi que você se adentrou nesta lei Paulo Gustavo já lá atrás e você já vinha acompanhando, então para você não teve dificuldade de vislumbrar isso entrar, né? Agora, você citou aí sobre a questão do artista na sua prática normal de artista, uhum, e também na questão de ter que escrever um projeto. Como Sim. é que você viu isso? Como é que você conseguiu resolver isso para você participar com, como se diz, com o poder de disputar e ganhar um edital? Sim, felizmente eu estou inserido em alguns coletivos dentro de Sete Lagoas, coletivos de teatro, de cultura popular, de música, que são
que são espaços onde eu atuo, que dentro desses espaços já existe uma estrutura que olha para esses editais, que olha para as leis de fomento à cultura e que consegue acompanhá-las e participar desses processos todos. Por causa disso, eu tive a oportunidade de aprender esse passo a passo, esse beabá, né, do que é a produção de um projeto, assim, a elaboração de um projeto. Hoje eu escrevo os meus projetos, mas muito amparado pela equipe administrativa do Quintal Boi da Manta, que é o espaço onde eu trabalho, espaço onde o show aconteceu. É uma associação cultural que me ajudou na produção do podcast. Somos um grupo muito unido, assim, e a gente atua em diversas frentes. A equipe do Quintal escreve projetos para si, para os grupos que atuam dentro do espaço, mas também para alguns outros grupos de fora, principalmente os grupos de cultura popular, as guardas de congado, de folia da cidade. Paralelo a isso, eu também faço parte da Alvorine Carpintaria Cênica, e dentro da Alvorine a gente tem a figura do Eric Pinguim e do Alex Fabiano, principalmente, mas não só deles, que são figuras também que estão atuando nessa área de elaboração de projetos já há um tempo. Então eu fui aprendendo com eles, caminhando com eles, e também por causa da minha trajetória artística, eu acabo tendo um material concreto suficiente para que na hora do meu projeto ser avaliado, que ele tenha boas referências, que as pessoas, que os avaliadores, que os pareceristas, eles consigam olhar para aquela ficha técnica do projeto e imaginar que a gente dá conta de fazer. Porque não é só ter um projeto bem escrito, é ter uma equipe qualificada também, né? Uhum. Então, a trajetória artística, juntamente com essa organização administrativa que um artista independente precisa ter, de manter seu material atualizado, de ter um clipping, um portfólio, um currículo atualizado, faz com que a gente consiga caminhar com alguma tranquilidade dentro desse processo. Ainda assim, a gente está sujeito a ter projetos aprovados e não aprovados, e isso acontece muito. Eu tenho mais projetos não aprovados do que aprovados, mas a cada passo que eu dou, a cada projeto que eu consigo executar, eu fortaleço o próximo, porque eu tenho bagagem, porque eu tenho estrutura, porque eu sei escrever, e essas coisas vão se retroalimentando. Portfólio, né? Melhorando o portfólio. Sim. Pois é, gente, é importante comentar aqui, a gente tem falado sobre isso, né, que essas leis, né, esses editais, eles são para todas as pessoas. Só que não são todos que vão vencer. Por quê? Porque você tem que ter talento, você tem que ter equipe, você tem que ter portfólio, você tem que ter quem escreve o projeto, que seja você ou que seja outra pessoa, né? Isso perfeitamente pode ser feito em parcerias, né? E você pode sim participar, e a gente incentiva que todos participem, né? A Secretaria de Cultura de Sete Lagoas incentiva muito também, e é muito competente, principalmente quando se lança os editais, em estar mostrando para todas as pessoas, passo a passo, né, o edital e como que deve se proceder. Por isso, a gente acredita que é para todos, né? Sim. Apesar de que tem um vácuo também, né? Eu acho que se a pessoa não acompanhar, se ficar achando que ela é só artista, tem essa dificuldade, né? Tem. E é legal falar disso também, porque eu acho que a arte, ela tá num lugar tão sensível e tão íntimo do que é o ser humano, que é muito fácil do artista cair nesse lugar de achar que um dia alguém vai olhar para ele e vai descobrir a nova joia da arte brasileira, e ele ganhou a vida e acabou. E ele não precisa fazer mais nada. É a arte pela arte. E não é assim. A estrada é longa, é difícil, o trabalho é árduo. A gente estava conversando antes de começar o podcast sobre o que o artista vive, que às vezes é angustiante, às vezes é prazeroso, às vezes é difícil, às vezes é mais fácil, que é esse lance de que você precisa ter muito mais competências do que só o seu fazer artístico, né? E precisa ser assim. O ideal é que não precisasse, mas precisa. Então, se manter informado, entender como é que essas leis funcionam. Se você tem um pouco de dificuldade, joga na internet, ou junta com um amigo que já faz isso há mais tempo, paga alguém para escrever seu projeto,
nem todo mundo tem facilidade mesmo para escrever. Eu mesmo não tenho, acabei aprendendo, mas é um processo que é moroso e é custoso e exige da gente outros tipos de inteligência que para alguns é mais fácil, para outros nem tanto. Então, o importante é você se manter a par do que está acontecendo, para você não ficar sempre esperando esse salvador da pátria que vai vir com dinheiro, vai investir na sua arte, porque sua arte é a melhor de todas, e pronto, sua carreira está feita. Não é assim. Esse ano de 2025, eu completo 10 anos de trajetória artística, dentro do teatro, da música e de outras áreas também. Aqui a principal frase é que são duas palavras, gente, que fala que ele é autodidata. Autodidata. Né? Você é ator, palhaço, músico e capoeirista, né? Capoeirista. E escreve projeto também. Escritor de projetos, elaborador de projetos. E é isso, a gente vai aumentando a lista de competências no nosso portfólio, no currículo, porque precisa. Porque eu escolhi viver disso. Eu não trabalho de carteira assinada. Não há uma empresa que assine minha carteira como artista hoje. Então, a solução para que eu consiga viver do que eu escolhi viver é essa. Descobrir quantos caminhos existem e ir atrás de todos eles, ou do máximo que eu posso. Nem todos eu vou conseguir alcançar, mas só chega lá quem participa, né? É o que você estava falando. Nem todo mundo vai ter seu projeto aprovado num edital. Mas o fato de você participar, no mínimo, mostra para aquela Secretaria de Cultura, por exemplo, que para o próximo ano é necessário mais verba. Porque a cena da cidade, a classe artística da cidade é muito maior do que parece. Sim. É como se fosse uma provocação, né? Exatamente. Vai fomentando. E também existem casos, assim, destrinchando um pouco mais esse tema, existem casos de artistas que ficam em listas de suplência e que, vez ou outra, um tempo depois, são chamados para executar os seus projetos. Porque aquele dinheiro que foi recebido está rendendo dentro de uma conta e vai ter uma verba maior, ou o próprio governo vai destinar mais um pedaço de dinheiro para poder fazer esses outros projetos. Então, participar é primordial. Mesmo que você não consiga executar, participar é primordial. Sim. Nosso podcast Tô Dentro tem esse nome porque tem uma coisa que acontece o seguinte: você entra com o processo e fica esperando sair um resultado, né? Aí a hora que sai o resultado, você fica sabendo que você passou, aí você fala, poxa, tô dentro. Né? Eu queria que você falasse dessa alegria sua. Foi bem legal, assim. Porque, primeiro por um anseio artístico mesmo, assim, uma vontade de fazer uma parada nova. Eu ainda não tinha experimentado o formato do podcast, já tinha feito documentário, algumas coisas audiovisual. O meu lance é o palco mesmo. Eu gosto dessas áreas, eu me interesso por elas, mas o foco é o palco. Só que eu tinha esse flerte com a comunicação, eu consumo muito podcast, eu escuto vários podcasts. Eu falei, tá aí uma oportunidade de experimentar um formato que talvez eu goste de fazer. Pois é, aproveitando, né, esse gancho, eu queria que você falasse do podcast em si, né? Como é que você vê o podcast na comunicação? O formato? O formato. Eu acho que ele só agrega, eu acho que ele democratiza, assim, o acesso a muitas questões, principalmente de informação. Mas não é... Eu acho que a comunicação, as mídias, elas foram da televisão para cá, principalmente com os streamings, né? A gente saiu de uma posição passiva de consumo de entretenimento, em que eu sento na frente de uma TV e boto num canal que o canal escolhe o que quer passar para mim, e agora a gente tem a autonomia de escolher o que a gente quer ouvir, ver, consumir. Isso faz com que nós sejamos responsáveis pelo nosso próprio desenvolvimento intelectual, social e tudo mais. Então, é importante que a gente use essas ferramentas para buscar esse conhecimento. Eu escuto muito podcast de notícia, de história, de cultura, de arte, justamente para não me sentir ultrapassado, sabe? E até também a questão do estilo, né? Porque Exato. Tem podcast de vários estilos. Sim. E aí você tem essa liberdade de fazer algo diferente. Exato. E aí eu vejo o podcast como mais uma dessas ferramentas que democratizam isso. Porque você escuta todos gratuitamente no seu telefone, escuta quais você quiser, você consegue filtrar. Nas plataformas digitais, normalmente você tem que pagar uma mensalidade para você escutar a música que você quer e tudo mais. O podcast nem passa por isso. Todas as plataformas você consegue escutar os podcasts gratuitamente. Então,
tá na nossa mão. A gente só precisa se habituar ao formato, né? Muita gente ama rádio, eu amo rádio, escuto rádio todo dia no carro. Então, é uma nova maneira de escutar rádio. Sim, sim. É também um bate-papo, né? Eu acho que esse bate-papo, ele é interessante e às vezes a pessoa parece que se sente dentro, né? A pessoa tá eu ouvindo, me sinto. Eu respondo os entrevistadores todos, comento as respostas dos entrevistados. Eu participo mesmo da parada, comento lá, deixo comentário. Legal. E o seu podcast, como é que ele vai ser divulgado, né? Já está no YouTube também. Como é que é a participação da população com acesso a ele? O que vocês vão fazer de contrapartida também com relação a esse podcast? O meu projeto, ele previa um evento virtual de lançamento desses podcasts. Então, eu fiz uma live no meu Instagram para explicar para as pessoas o que era aquele produto, como ele funcionaria, o formato, as pessoas envolvidas, o porquê de eu estar fazendo aquilo. E essa live está disponível no meu Instagram, as pessoas podem acessar lá, se quiserem começar por ela para entender o conteúdo antes de acessá-lo, tá no meu Instagram, @RafaSolo. @o_Rafa_Solo. Isso aí. Não se engane. Não se engane. Porque tem outros Rafa Solo por aí. Outros Rafa Solo e outros Rafa... Foi a piada do início de meu nome ser só Rafa. O meu sobrenome é Martins, mas em Sete Lagoas existe um cantor que se chama Rafael Martins e não sou eu. Então, na minha própria cidade eu já tinha uma questão ali. E aí eu falei, não, vou deixar só Rafa mesmo, porque é como todas as pessoas me chamam desde que eu era pequeno. Ninguém me conhece como Rafael, então é Rafa e somente Rafa, solo Rafa. Aí eu fiz essa live no meu Instagram e os episódios eles foram sendo publicados no meu canal do YouTube semanalmente a partir do dia 21 de dezembro de 2024. São 5 episódios na primeira temporada. Eu pretendo fazer uma segunda temporada em breve. Mas todos os episódios já estão disponibilizados. Eles contêm legenda também, então para as pessoas que têm alguma deficiência, o conteúdo é acessível. Então tá tudo legendado. Eu mesmo fiz as legendas, que era para ter certeza de que todas as palavras iam estar lá. E o conteúdo tá todo disponibilizado gratuitamente no meu canal do YouTube. Também é o Rafa Solo. Então tá facinho de achar, tá facinho de consumir e tá lá para todo mundo. É isso aí, que bom. Agradecer a você, mandar um abraço forte para toda a sua equipe, né? A equipe também da Secretaria de Cultura que nos apoiou selecionando as pessoas que participaria aqui do podcast Tô Dentro e incentivar, né, a você que é artista, que ainda não participou de nenhum edital, que procure, né, a Secretaria de Cultura, procure algum amigo que participa e peça ajuda se for preciso, mas não deixe de participar, porque vem aí novos editais também e é interessante que a cultura da nossa cidade ela se fortaleça cada dia mais. Eu acho que essas verbas elas vêm para isso, elas vêm para ajudar os artistas e também para fortalecer a nossa cultura. Muito obrigado, sucesso para vocês. Eu não que só agradeço. No podcast, né, no resultado todo do podcast, mas também na sua carreira artística. Obrigado demais pelo carinho, pelo prestígio, pela oportunidade. Tá aí, não fui entrevistado pelo Jô, mas eu fui entrevistado pelo Santiago. Que bom, né? E é sempre muito gostoso, muito gratificante poder falar do nosso trabalho dessa maneira leve, despretensiosa, mas que ainda assim é uma maneira muito acessível e que alcança tanta gente, né? Obrigado demais pelo espaço. Ok, muito obrigado e a gente encerra aqui mais um podcast Tô Dentro.